Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras, algo que eu acho extremamente importante, porque nós muitas vezes falamos coisas sem pensar, por não entendermos o poder e a influência que as palavras têm sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que sai da sua boca é como se fosse uma profecia. Então, quando sai da sua boca coisas ruins, logo você está profetizando para a sua vida essas coisas. Eu quero te mostrar na Bíblia o porquê que eu tenho essa certeza de que não é o que entra pelos seus ouvidos que vai fazer mal para você, é o que sai da sua boca. Nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre propósito, até porque eu tenho percebido o quanto as pessoas estão perdidas em si mesmas, o quanto as emoções das pessoas estão descontroladas. Isso faz com que você não tenha uma rota, um caminho a seguir. Isso não está ligado à quantidade de dinheiro que você tem na conta ou algo do tipo. Isso está ligado à essência sua. O poder, quando Deus te criou, Ele te deu o poder de dominar sobre todas as coisas. E eu tenho falado, se você não viu os vídeos anteriores, volta lá no meu canal e assiste os vídeos sobre propósito. Lá eu vou falar sobre o seu dom, como o seu dom vai influenciar em relação ao seu propósito, os 5 passos para você aproximar mais do seu propósito, como a procrastinação te atrapalha a viver o seu propósito e hoje o poder das palavras na sua vida e nos seus próximos anos, tá? Então o tema da mensagem é: suas palavras determinam a sua rota. E quando falamos de pessoas, logo nós referimos a padrões de comportamentos. Normalmente eu e você nós temos os padrões de comportamentos dos nossos pais ou das pessoas que nós temos como referência, as pessoas que nos criaram. Se você perceber e olhar para uma filha mulher, por exemplo, quando ela está pequenininha, as influências, né, da mãe sobre essa mocinha vai fazer com que ela, na adolescência e às vezes até depois que casar, faça as mesmas coisas que a sua mãe fazia, né? Tem os mesmos comportamentos que a sua mãe tinha. Até mesmo você vai se identificar com isso. Tem muitas mães que gostavam de guardar aquelas vasilhinhas, né, de margarina para poder condicionar algum alimento ou para que a pessoa pudesse levar algum alimento da sua casa. E se você perceber, a sua esposa hoje, se a sua sogra fazia isso, ela também vai repetir esse comportamento. Então esse é um dos comportamentos que eu estou exemplificando para você. Mas em todas as áreas das nossas vidas, seja ela financeira, social, nos relacionamentos, seja ela nas suas escolhas com quem você vai se relacionar, ou em qualquer outra área, no ciclo social, no seu trabalho, em todas as suas áreas aí, em todo o ecossistema da sua vida, você percebe que você tem alguns padrões de comportamento ou do seu pai ou da sua mãe. Isso é muito forte em nós. E nós inconscientemente nós sempre buscamos uma modelagem, nós sempre buscamos modelar alguém. E aí, quando você modela as pessoas, você tende a modelar ou para o lado bom, ou às vezes você também inconscientemente modela alguns comportamentos que são prejudiciais para a sua vida. E você nem percebe, até porque você foi criado ali, você se acostumou em ver aquele comportamento acontecendo na sua casa. E aí quando você sai da casa dos seus pais, esses comportamentos, eles viram rotinas na sua vida. Por exemplo, talvez o seu pai é uma pessoa rígida com as palavras, é uma pessoa que sempre busca impor sobre as pessoas através das palavras. E mesmo que te ofenda ou ofenda as pessoas ao lado, ele sempre foi uma pessoa muito rígida em relação a isso. E quando você se dá conta, a partir do momento que você
constitui a sua família, quando você se dá conta, você está, mesmo que não querendo, mesmo que sem vontade, você repete todos aqueles comportamentos dos seus pais. E eu vejo que a palavra, ela tem tanto poder que Jesus, e eu quero trazer um exemplo bíblico para você entender, aonde ele chegava, ele curava através da palavra. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui em João, capítulo 4, que vai dizer bem assim, ó, capítulo 4, verso 46. Assim Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde ele da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não creis? E o nobre disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse: vai pelo caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, o homem, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe contaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar. E disse-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Ele creu, e toda a tua casa creu também. Então olha só o poder das palavras. Jesus, da onde ele estava, alguns quilômetros da onde o filho desse nobre estava enfermo, ele liberou a palavra, e através da fé dessa pessoa, então o seu filho foi curado. E aqui eu entro num ponto muito importante, é que você deve quebrar todos os ciclos das palavras malditas que foram geradas sobre a sua vida. Quando você rompe esse ciclo, você rompe uma maldição de palavras hereditárias que fizeram com que você tivesse vários bloqueios emocionais, várias travas que hoje influenciam diretamente na sua vida. Foi assim com Noé. Quando Noé ele estava ali bêbado, o seu filho Cã vê a nudez do seu pai, e quando Noé fica sabendo que o seu filho viu a sua nudez, ele então amaldiçoa o filho de Cã, Canaã, e a partir daí há uma maldição hereditária na vida desse neto, né, Canaã. Então, olha para você ver, a palavra, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de edificar, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. O Senhor, através dessa palavra aqui, ó, que é o nosso manual de vida, ele tira pessoas da depressão. Essa palavra, ela cura o câncer. Essa palavra, ela liberta as pessoas das prisões emocionais. Mas assim também, a palavra que vai sair da tua boca, ela pode amaldiçoar, ela pode fazer com que a pessoa entre em um ciclo ali de dependência emocional tão grande a ponto de desejar ceifar a sua própria vida. Talvez as palavras que você tem liberado ali dentro do seu lar têm destruído a vida dos seus filhos e você não tem percebido o que você tem feito. Talvez o comportamento que você tem é porque você simplesmente está repetindo os padrões dos seus pais. Então a palavra, ela tem o poder da vida e o poder da morte. Não sei se você tem filho, mas quando eu levo meu filho para brincar, e isso já aconteceu várias e várias vezes, eu levo ele para brincar em algum lugar e aí ele começa ali a fazer uma atividade que ele tem dificuldade. Quando ele começa, ele fica com medo. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para ele e liberar as seguintes palavras: você consegue, você é capaz. Aí ele vai lá, faz uma vez, não dá conta. Aí eu falo: vai lá e faz de novo, porque você é capaz. Ele vai lá e faz novamente, faz novamente.
Quando você percebe, o seu filho ele já está com uma motivação tão grande de tanto você incentivá-lo que ele já está fazendo. Foi assim quando ele aprendeu a andar de bicicleta, né, sem rodinhas. E nós sempre incentivávamos ele, né, a andar sem as rodinhas. É claro, teve um período ali em que ele teve a dificuldade, mas de tanto nós falarmos, nós incentivarmos, ele foi criando coragem e a partir daí ele começou a andar sem as rodinhas, ele aprendeu a andar sem as rodinhas. Então, o que você tem feito com os seus filhos, ou com a sua próxima geração, ou com a sua esposa? O que você tem feito dentro da sua casa? As palavras que você tem dito, são palavras que edificam ou são palavras de murmurações? São palavras que fazem com que a sua vida esteja cada vez mais travada? E como eu disse, todas as palavras que você libera, elas são uma profecia para a sua vida. E é por isso que tem tanta gente doente emocionalmente falando, porque já não conseguem mais se desvencilhar desse embaraço emocional. Até porque não se sentem amados, de alguma forma, tem feridas que estão abertas aí dentro, que ainda não foram cicatrizadas. E aí, uma pessoa ferida, ela começa a ferir outras pessoas. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Quando você perceber que o seu esposo ou a sua esposa está tendo comportamentos que fazem referência à geração anterior e que são comportamentos que estão totalmente desvinculados com o propósito que você quer para sua família, aprenda. Crie um propósito muito bem definido para sua família. Crie limites para sua casa, palavras que podem ser ditas e palavras que não podem ser ditas, atitudes que podem ser tomadas e atitudes que não podem ser tomadas. Isso vai fazer total diferença, é fácil. Você vai pegar simplesmente uma folha de papel e você e seu esposo, que são os patriarcas e a matriarca, é que vai determinar esses limites e quais são as palavras que devem ser liberadas dentro da sua casa. Quando você faz isso, você está dizendo para o mundo espiritual que você quer uma mudança. Então, se você, esposa ou esposo, tem mais consciência do que o outro, é você que deve chamar a responsabilidade e sentar e conversar em relação a isso. Nós estamos tão ocupados com as tarefas diárias, tão ocupados em faturar mais, que nós estamos esquecendo de princípios e valores básicos aqui, ó, que está aqui na Bíblia, que nós precisamos implementar nas nossas famílias, e cada vez mais nós vemos pais frustrados porque estão perdendo os seus filhos. Eu quero mostrar para você aqui no livro de Ezequiel o que diz a palavra do Senhor, o poder das palavras em relação à sua casa. Eu dei essa introdução para que você entenda verdadeiramente o poder das palavras. E no fim, eu vou fechar aí com 3 dicas para você implementar e mudar a sua vida, tá? Olha só, Ezequiel capítulo 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize: Ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós e vos cobrirei com pele. E porei fôlego em vós e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 cantos
e gera fôlego e respira sobre estes mortos para que eles possam viver. Então profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Olha o poder das palavras. Ezequiel estava num vale de ossos secos, e através da palavra que ele liberou, com fé, aqueles ossos começaram a se juntar. Imagina, aqueles ossos começaram a se juntar, tiveram ali tendões sendo colocados, pele, carne e, por fim, o fôlego de vida. Então, o que você tem liberado para sua casa? Será que você tem liberado palavras de vida ou palavras de maldição? E com esse texto aqui, com esse texto poderoso, forte, eu quero te entregar 3 passos para você começar a mudar hoje a sua casa, para você começar a mudar hoje as suas próximas gerações. O primeiro passo é: ouça a voz de Deus. Para de contar historinhas na sua mente que fazem com que você se sinta frustrado, que você não se sinta amado, que você se sinta abandonado ou abandonada. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus. Você foi criado com um propósito muito maior do que você imagina. Você é amado por Deus. Então comece a profetizar isso na sua vida. Comece a profetizar isso na vida dos seus filhos. E quando você ouve a voz de Deus, obedeça essa voz. Esse é o segundo passo. Se você obedecer à voz de Deus, você vai começar a tomar atitudes diferentes do que você tomava antes, porque o propósito de Deus é nos renovar todos os dias. Se você não está em constante renovação, se você não estiver melhorando todos os dias, você está indo contra o propósito que Deus te criou. E o terceiro e último passo para encerrar essa mensagem é: profetize coisas boas, mesmo em cenários ruins. Ezequiel tinha tudo ali para profetizar nada. Só tinha ossos secos, gente morta. E o que ele fez? Através da palavra que ele ouviu e obedeceu, ele profetizou. E o que aconteceu? Gerou-se um milagre ali naquele vale de ossos secos, e o fôlego de vida voltou. Talvez o seu casamento está sendo derrotado porque você não tem profetizado coisas boas na sua casa. Talvez a sua vida financeira tenha sido uma derrota porque você não tem profetizado coisas boas. Talvez os seus filhos estão se perdendo porque você não tem a capacidade de profetizar sobre a vida dos seus filhos. Você é soberano sobre a vida dos seus filhos. É você que tem que profetizar. Você não pode terceirizar isso. Então, a partir de hoje, comece a levantar as mãos e a profetizar na sua casa, que você vai ver a mudança de Deus na sua casa. Comece a fazer isso hoje, porque quanto mais cedo você fizer, mais cedo o mundo espiritual vai começar a mover dentro da sua casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai querido, estou aqui, Pai, nesse momento. Eu quero, meu Deus, através da palavra, liberar uma palavra de vida para a vida dessas pessoas, Pai. Eu quero que o Senhor transforme o cenário da vida delas, Pai. Eu quero que o Senhor tire toda a amargura da alma delas, meu Deus. Que todo aquele sentimento de abandono, de incerteza, que todo aquele sentimento de incapacidade se torne agora um sentimento de capacidade, um sentimento de amor, um sentimento de ser amado pelo Senhor, Pai. Deus, que através, meu Pai, dessas palavras, ó Deus, pessoas que estão na depressão sejam libertas, pessoas que estão, meu Pai, com os casamentos à beira da falência, que venham estar sendo transformados, meu Pai. Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria e entendimento para cada um nesse momento, para criar os filhos dentro dos princípios e valores do Senhor, Pai. Deus, transforma os corações, Pai, e tira toda mágoa, toda angústia. Em nome do Senhor Jesus é o que eu profetizo. Amém e amém.